Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Grato por tudo que nós já ouvimos nesse dia, palavras que já foram ministradas. Grato ao pastor Tércio. Vamos à palavra de Deus, irmãos, retomando o texto bíblico na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Agora sim, nós vamos do versículo 1 ao 7. Nós lemos pela manhã o versículo de 8 a 11. Vamos do 1 ao 7. Vamos lá, leiam na tela, vamos todos na tela aqui para ganhar tempo, irmão. 1, 2, 3. Amém. Escute, vamos ganhar tempo aqui, vamos ganhar tempo. Escute, irmãos, nós estamos falando pela manhã, pelos irmãos que chegaram agora. Eu vou fazer uma breve reintrodução em 5 minutos, só para os irmãos pegarem o sentido do assunto. Nós estamos tratando sobre prosperidade à luz da Bíblia. Por que eu prefiro dar esse tema? Prosperidade é sempre prosperidade, porém, irmãos, nós temos aí um problema com esse tema, oriundo do quê? Oriundo de um combate, ao meu ver, mal feito desse tema, e nós passamos então a ser críticos deste assunto durante muitos anos. Por isso então nós estamos abordando prosperidade à luz da Bíblia, e nós vimos pela manhã que prosperidade é sim a vontade de Deus e é bíblica. Devemos falar desse tema por quê? Porque a unção segue o tema que você abordar, biblicamente falando, é o tema que Deus vai atuar. Paulo, quando se despedia dos anciões da igreja de Éfeso, lá no capítulo de número 20 do livro de Atos, ele disse: enquanto eu estive convosco, eu não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Nós somos responsáveis por ensinar todo o conselho de Deus, ou seja, pregarmos a doutrina completa. O que a Bíblia diz, nós não podemos omitir. Amém? Eu só vou pedir para o irmão do teclado não tocar, irmãos, é porque eu tenho dificuldade com isso, irmão. Eu acho até bonito os que conseguem, mas eu tenho dificuldade de concentração. Então veja que o ponto principal aqui é nós entendermos que prosperidade é a vontade de Deus. Uma vez que nós vimos isso, nós entendemos que se prosperidade é a vontade de Deus, por que todos não prosperam da mesma maneira? Se é a vontade de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, deveria passar a régua, ou seja, todos prosperariam da mesma forma. Porém, nós vimos que, embora a prosperidade é a vontade de Deus, ela está dentro do aspecto da vontade condicional, ou seja, existe uma condição estabelecida por Deus para que eu acesse a prosperidade bíblica. Lembrando que dinheiro é apenas um ponto, bens materiais é apenas um ponto da prosperidade. Prosperidade é um estado, porém, eu disse de manhã, eu vou repetir. Alguém diz que dinheiro não traz felicidade. Aí eu perguntei, e a falta dele traz o quê? Nunca vi ninguém alegre por falta. Significa que nós precisamos interpretar qual a função específica do recurso. Então seguimos entendendo que prosperidade é uma lei, de maneira que eu posso ser próspero sem ser salvo, posso ser salvo sem ser próspero, mas perfeitamente eu posso ser próspero e salvo. E aí nós introduzimos então o assunto pela manhã, partindo sobre o seguinte ponto. Número 1, eu preciso crer que Deus é a minha fonte. Isso me leva o quê? Ao reconhecimento de que quem cuida é Deus, quem nutre é Deus, quem supre é Deus, e que tudo vem de Deus. Agora existe um caminho para isso chegar. E quais são os caminhos? Eu começo confiando que Ele é a minha fonte.
Eu dei alguns exemplos, tanto de Davi como de Israel, a forma que Deus conduziu o seu povo. E o segundo ponto que nós começamos a ver pela manhã, foi que eu preciso quebrar a influência de Mamon, que significa o quê? A avareza. A avareza na Bíblia é tida como idolatria. E veja que a avareza, irmãos, está ligada a todo tipo de pecado moral. A avareza é classificada entre as imoralidades. Lá em Lucas 12, Jesus disse uma fala interessante. Ele disse que chegou um jovem a ele e disse: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Aí Jesus já entra com o assunto dizendo: acautelai-vos da avareza. Você já viu uma herança para não dar confusão? Nem que for da dívida, eles brigam para ver quem vai pagar, mas tem que brigar, tem. Por que isso? Porque aonde está o dinheiro, se não tiver sabedoria e prudência, ali vai estar a avareza. A avareza é tão sério que pode lhe pôr fora do céu. Esses dias alguém me perguntou: quem não entrega dízimo vai ser salvo? Então eu mostrei que existe 3 tipos de pessoas que não dizimam na igreja. O número 1 é aqueles que não conhecem com profundidade o tema. Tem ainda, pastor? Tem. Por quê? Porque nós, assembleianos, estamos retraídos, criticando as igrejas que falam de finança o tempo todo, e nós não falamos tempo algum. Nosso culto, quando tem muito, é 2 minutos sobre o assunto. Irmão, nós vamos levantar os donativos para a casa do Senhor, bota um cantor igual a Esteves cantar, o povo fica recebendo, e a salva passa voado, ninguém viu, ninguém contribuiu. Esse é o momento de oferta. Já já nós vamos ver que não funciona assim. Mas vamos lá, olha aqui qual o problema. Enquanto as igrejas falam o tempo todo, nós não falamos tempo algum. Então veja que muitos irmãos nossos já não têm conhecimento, como já teve no passado, acerca de dízimo. Segundo, o tema de oferta não é explorado. Haja vista que os obreiros, infelizmente, irmão, a maioria das vezes são o povo mais ruim de contribuir, ok? Então significa que o primeiro grupo não contribui porque não conhece do tema. O segundo, e aqui está a maioria, são os que são pegos pela avareza, pelo consumismo. O que é consumismo? Diga comigo: comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para agradar quem eu não conheço. Isso é consumismo. Nós estamos agora no mês de agosto, o cartão dele já está preso até janeiro. Comprou em 10 vezes no cartão. Compra até capim seco para pôr fogo. Tudo que ele acha, ele compra. Aí ele faz a listinha da conta do mês. Vai receber, então ele bota lá tudo que ele tem que pagar no mês: água, luz, mercado, prestação do carro, ração para o cachorrinho, e assim vai. Aí ele recebe, começa a pagar, PG, dízimo ele botou por último. Quando chega no dízimo, ele escreve na frente: não sobrou. Entendeu? Não é que ele é contra, ele tem um coração grande, ele tem desejo de contribuir. Quando ele ouve o pastor dizer o que ouviu agora, ele diz: oh meu Deus, se eu pudesse, eu ia dar esses R$100 por mês, mas eu já estou todo comprometido, meu salário é a continha. Por quê? Porque ele já foi pego lá no consul. É problema? É, mas se ajudar ele, se der a ele instrução de aí é outro assunto, administração financeira, à luz da Bíblia, ele pode melhorar. Esses 2 grupos. O terceiro grupo que não contribui, meus irmãos, é o avarento de carteirinha. Esse é bravo. Por quê? Porque ele não dizima, ele é contra dízimo, ele fala mal de quem dizima, é ele que critica tudo na igreja. E todo avarento trabalha com a lei da vantagem. Como é que você identifica um avarento? Faz uma festinha na igreja, que é as festinhas de final de ano, só para você entender o avarento. Vou dar um exemplo aqui. Então a festa vai funcionar assim: olha, cada um traga um prato. As irmãs combinam entre elas lá, os irmãos: olha, traga um refrigerante. O dele vem um refrigereco. É a pior marca que tem, aquele compra. Escute, quando ele traz, às vezes ele não traz nada. Agora qual o detalhe? É o primeiro a chegar, o último a sair, e se sobrar nas mesas, ele sai com a sacolinha catando e jogando dentro para levar. Senhor.
Avarento, escute, irmão, escute, avarento se preocupa com o que você libera. Rapaz, que é isso? Vai dar tudo isso? Não, faça isso não. Avarento se preocupa com o que você dá. Agora, todo avarento é desonesto e sem caráter. Por quê, pastor? Porque aquele que não dizima por avareza, esquece o céu. Por quê? Ele não vai deixar de ser salvo porque ele não entrega 10%, ou porque ele não dá uma oferta de 1.000, de 2.000. Deus não está nem aí com oferta de 1.000, com 10.000, isso não muda nada, você vai aprender daqui a pouco. A questão não é se ele não dá, a questão é a motivação pela qual ele não dá. É o propósito pelo qual ele não dá. E por que ele não entrega? Ele não entrega não é porque ele não conhece do tema. Ele não entrega não é porque ele se enrolou na administração e foi pego pelo consumismo. Ele não entrega porque ele é avarento. Só que ele não tem caráter, porque ele é contra dízimo, mas ele entra num templo como esse, senta numa cadeira que foi comprada com dinheiro de dízimo, desfruta da instalação que é paga com dinheiro de dízimo. Ora, se eu sou contra, eu devia estar ouvindo a mensagem agora lá fora, na porta lá. Aliás, nem lá fora, porque o som também foi comprado com dinheiro de dízimo e leva a palavra lá, então nem lá dá para dar. Senão, vou pegar o pastor no particular para pregar para mim, também não dá, porque sacerdote também é sustentado com dinheiro de dízimo e oferta. Está entendendo, irmão? Então, esse é o avarento. E por que ele não vai ser salvo? Não vai ser salvo? Porque a Bíblia diz que ficarão de fora quem? Adúltero, praticante do homossexualismo, idólatra e avarento. Deu para entender isso? Então o assunto é pesado. Então veja aqui, nós estamos tratando aqui de se tratando de ministério, Paulo disse, o bispo não pode ser avarento, recomendação para o ministério sacerdotal. E o que é isso? Isso é um espírito, irmão. Onde é que ele atua? Ele não tem poder para atuar em bens e riqueza. E aqui nós precisamos aprender um detalhe. Deus não criou dinheiro, irmão. O dinheiro não pertence a Deus, gente. Não, pastor, não, mas fique tranquilo. O dinheiro também não pertence ao diabo. A quem pertence o dinheiro? Aos homens. Quem criou dinheiro e cria dinheiro até hoje são homens. Agora, o dinheiro é que valora bens e riqueza. Deus criou bens e riqueza, mas o dinheiro foi e é criado pelo homem para atuar no sistema. Qual sistema? O sistema da compra e da venda. E dentro do sistema do comprar e vender, existe uma palavrinha chamada ganho, que vem na etimologia da palavra ganância, ou ganhar mais. E não tem nenhum problema ser ganancioso, pelo contrário. É pecado não ser ganancioso. Não, que é isso? Pecado é a torpe ganância. Ganhar mais, querer prosperar, não há problema nisso. A questão é o propósito. Nós vimos agora há pouco qual o propósito de Deus lhe prosperar. Para que Deus quer lhe prosperar? Ana ficou 25 anos orando. Ela queria um filho, sabe para quê? Para mostrar para a concorrente dela, para a competidora, que ela também gerava. Ela queria um filho, sabe para quê? Para mostrar para o marido que ela também gerava. Mas depois de 25 anos, ela fez uma oração diferente. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der, eu te dou. Deus disse, fechou, Ana. Fechou. Menino desmamou, com 7 anos ela levou o menino. Aí eu aprendo um princípio com Deus, Deus não fica devendo nada a ninguém. Ana trouxe um Samuel, sim ou não? Deus olhou e disse, eu vou fazer 3 em 1, fez dele sacerdote, juiz e profeta. Aí virou para Ana, deu mais 5 meninos, quando ela estava alegre com mais 5, Deus disse, tome também um cântico. Aí o Salmo 113 diz, até a estéril habitou como mãe de filho, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém, irmãos? Agora, escute isso. O que eu aprendo aqui?
A liberalidade só é possível acontecer quando eu rompo o princípio da avareza. Por quê? Deus não trabalha através do dinheiro. Deus trabalha com bens e riquezas. Você leu no Salmo 112, verso 3, na casa dele, falando de quem? De quem teme a Deus, de quem tem compromisso com Deus, haverá o quê? Bens e riqueza. O que é bens? É a estabilidade que vai gerar riqueza. Agora, qual o problema? O problema é que no dinheiro existe a facilidade de Mamon atuar. Por quê? Porque o dinheiro traz sensação de poder. Alguém diz, quem tem dinheiro pode? E de fato o dinheiro pode, gente. Acabamos de falar agora aqui. Eu não sei quanto é o prédio todo, mas só a entrada é 1.600.000. O dinheiro pode adquirir esse bem. O dinheiro valora quanto vale esse prédio que está sendo comprado. Então existe um poder chamado poder de comprar. Por isso Salomão disse, o dinheiro por tudo res. Qual o problema disso? É que se você não vigiar, o dinheiro pode lhe possuir no lugar de você possuir o dinheiro. Por quê? Porque vem a influência de Mamon e faz você entender que você é servo do dinheiro, escravo do dinheiro. Então você deixa de comer para guardar dinheiro, deixa de vestir para guardar dinheiro, porque o dinheiro é seu senhor. Por que isso? Porque você tem medo da falta, medo da perca. Se você passar em qualquer ambiente que você já passou hoje, você não teve dificuldade em trocar, mas você tem dificuldade em dar. Por quê? Por causa da influência de Mamon. Por que quando você vem para o ambiente do reino, que é o ambiente do liberar, você tem dificuldade? Porque você está treinado para trocar. Quem já foi ao posto de gasolina hoje, trocou, deixou o dinheiro, trouxe o combustível. Se foi à padaria hoje, deixou o dinheiro, pegou o pão. Psicologicamente, você está acostumado a trocar. A irmã entra na loja, lá vem o vendedor. A irmã olhando o sapato, o vendedor encosta e diz, gostou do sapato? Ela diz, não, só estou olhando, mas esse sapato é a sua cara, sabia? Aí ele já cata o sapato na mão e mostra para ela. Ela diz, quanto vale? R$600. 600? Não, mas deixa eu te falar, divide em 6 vezes no cartão. A irmã disse, não, mas escuta, você merece. Afinal de contas, você trabalha para quê? Ou seja, com meia hora de conversa, o sapato está na sacola e a irmã está saindo do shopping com a sacola na mão. Não importa se foi 600. Ficou 600, sim ou não? Mas você saiu com o sapato. Isso é uma troca. Por que está gravando, mas não tem problema não. Por que as pseudos igrejas trabalham com a troca? Por causa do psicológico. Então ele diz o seguinte, olha, você vai levar o cajadinho de Moisés. Deixe 1.000 e leva o cajado. Aí você dá 1.000 e sai com o cajado. Alguém diz, rapaz, você é louco. Trocou 1.000 por esse cajadinho. Ele disse, mas você não sabe que esse cajado vai abrir todos os mares da minha vida. A lei da van leva a água ungida e assim sucessivamente. Agora escute, você que está rindo. Não importa se ele comprou o cajado, não importa se ele comprou a água. Pastor Tércio, vamos ser racional, sem paixão nenhuma aqui, irmãos. Com raras exceções, se esse povo que tivesse nas comunidades não recebesse mediante o que eles dão, ele já tinha quebrado, irmão. Que fonte é essa que aguenta 20 anos numa igreja dessa, só dando e nunca recebendo? Pastor, é que eles são enganados. Enganado esses anos todos? Enganado está eu e você, achando que vai receber com essa mesquinhez, que essa ofertazinha de R$2, irmão, oferta de assembleano não dá R$2. Eu vou lhe dizer e vou provar biblicamente, nós somos hoje, a maioria dos assembleanos, mais amaldiçoado na hora que oferta do que abençoado.
É bom não ter falado nada mesmo, porque... Por que isso, pastor? A Bíblia diz, maldito quem tem o melhor e oferece o pior. Por que isso, pastor? Terceiro princípio para prosperar. Diga, eu preciso ser liberal. Não, escute. Você pode fazer o que você quiser. Não existe outro meio para você acessar a prosperidade à luz da Bíblia sem liberalidade. É, pastor? É. Vamos corrigir o texto só para nós entendermos então o que é ser liberal. Volta em 2 de Coríntios capítulo 9. Primeiro Paulo está dizendo o quê? Paulo ali está dando instrução acerca de uma oferta, e não era uma oferta normal, era uma oferta como essa que o pastor Tércio está citando aqui, era uma oferta com propósito, era uma oferta que a Bíblia chama de oferta alçada, uma oferta específica, que tem o quê? Tem um valor específico e um destino específico, o nome disso na Bíblia é oferta alçada. Olha Paulo, como que Paulo começa dizendo, e aqui eu já introduzo mostrando um negócio a vocês, vamos lá, capítulo 2 Coríntios 9, 1, 2 de Coríntios 9, 1. Eu acho, bom, vamos lá. Quanto à administração que se faz a favor do santo, não necessita escrever. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Só para vocês entenderem. O assunto de contribuição na igreja, você já sabe como é que funciona. Eu não vou escrever cerca disso. É isso que Paulo está dizendo aí, viu? Ele disse, quanto à administração que já se faz a favor do santo, eu não necessito escrever. Esse assunto você já sabe. Agora, acerca do que ele vai falar, verso 2. Verso 2. Travou ali. Versículo 2. Porque bem sei da... Olha o nível da igreja de Corinto para contribuir. Porque bem sei da prontidão do vosso ano, a qual me glorio de vós, que os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado. O vosso zelo tem estimulado a muito. Zelo no quê? Zelo no contribuir. Olha o que ele vai dizer. O vosso zelo tem estimulado a muitos. Verso 3. Mas enviei esses irmãos. Quem? Os que foram destinados para pegar a oferta que ele estava mandando buscar para os macedônios. Mandei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte. Que parte? Paulo disse, eu me glorio de vós, e eu não quero que a minha glória seja vã nessa parte. Que parte? Na parte da contribuição. Não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar, o que é estar pronto? Está preparado quando os irmãos chegar para pegar a oferta. Olha o verso 4, a fim de que, se acaso os macedônios vierem ter comigo, e vos acharem desapercebido aqui não é sem atenção não, desapercebido aqui é sem a oferta na mão para entregar, desapercebido aqui é despreparado para ofertar, olha lá, desapercebido, não nos envergonhamos. Paulo diz, vai ser uma vergonha, se eu levantar essa oferta, vocês não chegar junto, se os irmãos passarem aí, vocês não tiverem oferta, eu vou me envergonhar, para que não nos envergonhamos nós, para não dizer vós, a vergonha vai ser minha como pastor e de vocês como liderados, se chegar para buscar oferta e não tiver oferta aí. Olha o que ele vai dizer agora, desse o quê? É brincadeira o negócio desse aqui? O que é oferta? O que é oferta? O que é oferta? Então não é donativo não? Porque funciona assim, você passa lá no centro da cidade, tem lá um mendigo com a ferida na perna, ei, aí o crente com aquele coraçãozão dele bom, toma R$2 para ele, R$2, caminha mais um pouco, para no farol, o camarada chega fazendo aquele marabalismo, outro joga água no para-brisa, bate no vidro, aí o crente diz, eu vou ajudar esse miserável, toma R$2, chega em casa, toma um banho correndo, entra para o culto, começa a adorar, ouve a palavra de Deus, Deus está falando com ele, na hora da oferta ele arranca R$2 e toma na salva.
o mendigo, o cara do farol e o Deus dele é a mesma coisa para ele. Irmão, tem oferta que o crente traz para salva, que se ele der para o menino, ele se joga no chão e diz, não, é pouco, não, eu quero mais, eu não vou, isso aqui eu não levo para a escola. Ei, calma aí, presta atenção, olha o que Malaquias disse, maldito quem tem o melhor e oferece o pior. Olha o que Deus disse, pega a oferta que você está trazendo para mim, dá para o teu príncipe e vê se ele vai se agradar de ti. Sabe o que eles faziam? Nasceu um cordeirinho cego, guarda para Jeová. Nasceu um aleijado para Jeová. Pastor, o senhor está dizendo, desculpa irmãos, o senhor está dizendo que dar R$2 é pecado? Não, não é isso que eu estou dizendo não. O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Deuteronômio 16, 17. Olha o que eu estou dizendo. Deuteronômio 16, 17. O que está escrito aí? Conforme o quê? Agora, se é conforme a bênção que eu recebi, Paulo vai repetir isso lá em 1 Coríntios 15, ele diz, cada um contribui de acordo com a sua prosperidade. Então, o que quer dizer que essa prosperidade igual, como é que é esse negócio? O salário mínimo era R$700, o crente botava R$2 de oferta, o salário mínimo está 1.500, quanto ele põe de oferta? Não se trata de valor, gente, se trata de reconhecimento do nível da prosperidade. Por exemplo, eu vou falar de mim aqui, eu não entrego menos de R$20 de oferta na salva em lugar nenhum. Eu estou falando de oferta agora. Por quê? Esse é o nível que eu entendo da minha prosperidade. Se a do outro é 10, você não pode dar 5. Se a do outro é 5, você não pode dar 2. Se a do outro é 2, você não pode dar 1. Então é questão de consciência. Pastor, estou sentindo. A Bíblia não diz que oferta é sentimento. A Bíblia diz que oferta é razão. Tem crente ruim de sentir. O mês todinho ele não sente. Não sente de jeito nenhum. Está insensível demais. Diga comigo, oferta é um firme fundamento de glória. O que é fundamento, irmão? Esse prédio tem um fundamento. É a base, é aquilo que sustenta. Então, longe de oferta ser donativo. Por isso que no momento da oferta, irmão, eu não pego qualquer valor e coloco na salva. Estou falando de oferta voluntária agora. Mas eu oferto de acordo com a minha prosperidade. Por exemplo, o pastor está falando R$100. Ele não está dizendo que é só 100. Ele está dizendo que 100 é o mínimo. Mas se a tua prosperidade diz que tu pode dar 500 por mês, não dê 100. Se a do outro diz que é um carnê de 200, não deu de 100. Se a outra diz que é de 300, não deu de 100. Está entendendo, irmão? Então é de acordo com a minha prosperidade. Agora, vamos seguir ali. Olha o verso 5. Olha como é que Paulo vai ensinar eu praticar esse firme fundamento de glória. 2 Coríntios 9, 5. Pode deixar aí aberto, viu, irmão? Olha o que Paulo vai dizer no verso 5. Olha lá. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse como, irmão? Diga assim, de antemão. O que é de antemão? Agora, e esse negócio de ir na igreja? Lá vem hoje, graças a Deus, tem muito Pix, né? Mas antigamente era assim, o diácono passava, o crente jogava 5, fazia assim. Tira 2. Daqui a pouco você está pregando, lá vem um bocado de diácono. Ei, irmão, foi você que deu 5? Toma o troco. No lugar de trocar dinheiro é na feira, no banco. Aqui a oferta é feita de preparasse o quê? Agora, o que está escrito aí? De antemão o quê? Mas espera aí, como é que é esse negócio então? Quer dizer que eu preparar a oferta para trazer, ela é a minha?
Então não é eu que venho abençoar, não? É eu que venho ser o quê? Então no momento que eu preparo para vir ofertar, eu estou preparando a minha benção. Pastor, ora por mim, eu estou sem benção. Por quê? Porque não oferta. E olha o que ele disse, como é que eu preparo a minha benção? Já antes anunciada, para que esteja pronta. Como? E não? Aí pesou, irmão. Quer dizer que eu estou consciente da oferta, e eu preparo a minha oferta como bênção, e não como avareza. O que é avareza? Maldito quem tem o melhor e oferece o pior. Estamos falando de oferta por enquanto, vamos caminhar. Já antes anunciado, olha lá, verso 6. Aqui tem algo curioso. Você já ouviu isso aqui quantas vezes? Digo isto: quem semeia pouco, quem semeia abundância. O verso 6 está depois do 5, lógico, né? Sim ou não? E como é que termina o 5? Não com avareza. E como é que começa o 6? Como é que eu provo que não é com avareza? É a proporção que eu dou. Olha o que disse Paulo: quem semeia pouco, e quem semeia abundância. Então se eu quero muito, eu faço o quê? E por que não responderam? Irmão, tem algum mistério nisso aqui? Tem algum mistério nisso aqui? A pior oração que um crente pode fazer: eu dou sem esperar receber, pastor. Eu não sou assim não, eu dou para Deus sem esperar receber. Então não é para Deus, porque Deus não admite isso. Lucas 6,38, a Bíblia diz que você vem uma vez e Deus volta 7 vezes para ti. Dá, e dá-se-vos-á boa medida, sacudida, transbordante, vos darão no vosso regaço, porque com a medida com que medires, também medirão a vós. Deus, irmãos, não é vencido por ninguém no dar. Ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence a Deus. Eu estou dando, Jeová, e estou indo embora. Volta aqui, bota para ele aí, boa medida. Agora sacode, para quê? Para caber mais. Agora pila, soca aí, socorro. Agora fala o seguinte: bota para derramar. Bota para derramar. Bota para derramar. Dê glória não, dê oferta daqui a pouco. Veja lá. Versículo 6. Segura aberto aí. Olha o 7, olha o 7. Cada um contribua segundo propôs no seu. Não com? O que é essa tristeza aí, irmão? Diga comigo: avareza. Ó, presta atenção. Nem respira agora. Chegou um jovem para Jesus e disse assim: bom mestre, o que hei de fazer para dar a vida eterna? Ele queria o que, irmãos? Vida? Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele disse: quais? Quando Jesus declinou, ele disse: sou aluno de escola dominical, desde pequeno sei tudo isso. Jesus disse: ok, falta-lhe quantas coisas? Quantas? Só faltava uma. Ele perguntou dos mandamentos, eu disse que cumpro todo. O que me falta ainda? Diz Mateus lá no capítulo 19. Jesus disse: vende o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Por quê? Jesus não prometeu esse tesouro para mais ninguém, irmão. Ele prometeu para a gente coroa, tanta coisa. Só para esse jovem ele prometeu o tesouro, porque ele era tão agarrado com o tesouro de baixo, que Jesus disse: eu vou fazer uma proposta para ele na mesma altura, para ver se ele larga aqui para pegar lá. Dá o que tem e terás um tesouro. A Bíblia diz que ele saiu que jeito, irmão? Que jeito que ele saiu? Corre de canto de oi agora à tarde. Veja se quem está do teu lado está alegre ou triste com esse assunto na escola bíblica.
Amém, irmão? Segura aí. Olha, tem crente que ele pode estar falando em língua, profetizando. Os vazão gostam disso. Irmãos, vamos contribuir. Ele corre para o banheiro, é um desespero tremendo. O moço conhecia a palavra ou não? Mas faltava uma coisa não. Ele tinha a riqueza no coração. Agora, veja que isso é Mateus. Resumindo, Lucas trata do mesmo assunto, só que Lucas narra diferente, porque Lucas coloca na sequência do jovem rico do capítulo 18, Lucas já coloca no 19, Jesus entrando em Jericó e curando Bartimeu o cego. Quando Jesus curou Bartimeu na entrada da cidade, irmãos, havia muitos cegos, mas Bartimeu não era um cego, Bartimeu era o cego. Por quê? A capa que ele possuía fora dada por Pilatos. A capa dele era a carteirinha de deficiente visual. Significa o quê? Só ele podia ficar na porta, no lugar principal, onde todo mundo entrasse para dar esmola. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus cura Bartimeu, Zaqueu está com a banquinha montada e a fila do pessoal pagando imposto. Quanto deve? 50, ele diz 80, pague. Quanto? 40, 60. Zaqueu está lá, cobrando imposto. De repente vem alguém gritando: pessoal, Bartimeu está vendo. O pessoal grita: Zaqueu, espera aí que depois eu volto. Catou o talãozinho, todo mundo corre para ver o cego que havia sido curado. Zaqueu disse: eu vou lá ver também esse homem que curou. Guardou os negóciozinhos dele, os talão de pagar imposto e tudo, e partiu para lá. Quando ele chegou, o povo foi na frente, a multidão tomou. Ele dizia: agora, não tem jeito de encostar lá. Subiu na árvore. O que Zaqueu queria fazer? Queria o quê? Só ver. Zaqueu não queria vida eterna, ele não estava pedindo vida eterna, ele só queria o quê? Subiu na árvore, ficou esperando. Falou: quando ele passar aqui eu vejo. Jesus fez 3 surpresas para ele, porque quando o homem tem desejo, irmão, Deus vai de encontro ao desejo. Primeiro parou onde ele estava, segundo chamou pelo nome, terceiro disse: eu vou posar na tua casa hoje. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com tristeza, sim ou não? Mas que jeito que recebeu? Recebeu Jesus o quê? Gostoso. Agora veja, Jesus entrou na casa de Zaqueu, sim ou não? Jesus não falou nada com Zaqueu, irmãos. Foi Zaqueu que falou com Jesus. O que foi que ele falou? Falou: Senhor, no que eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Até aí não está fazendo mais que obrigação. Mas ele seguiu. Ele disse: tem mais uma coisa. Metade do que eu tenho, eu vou dar. Quando ele disse metade do que eu tenho, eu vou dar, Jesus virou para os discípulos e disse: está salvo, rapaz. Está salvo. O rapaz está liberto. Hoje veio salvação a essa casa. Está entendendo, irmão? Como é que você tem um religioso saindo triste e um pecador ficando alegre? É que quando Jesus entrou pela porta da sala, o espírito da avareza vazou pela porta da cozinha de Zaqueu. E Zaqueu foi liberto. Irmãos, na graça, contribuição não é obrigação, é fruto de salvo. Eu não contribuo para ser salvo, mas o salvo contribui. Amém? Então veja que a Bíblia diz: não com tristeza, lá no verso 7 de 2 Coríntios, mas ele segue: não com tristeza, ou, porque Deus o quê? Você só vai encontrar Deus amando em João 3,16 e aqui nesse texto, irmão. Deus ama quem dá com. Agora, já que ele ama, o que é que ele vai fazer? O verso 8 que nós estamos estudando. Vamos para o verso 8 então. E aqui nós vamos falar agora sobre liberalidade. Olha o verso 8. E Deus, por quê? Porque eu cumpri do 1 ao 7. Eu fiz sem avareza, eu fiz entendendo que é fundamento de glória, eu fiz com alegria, eu não fiz por necessidade, ok? Aí o que é que Deus vai fazer? Deus é poderoso para tornar abundante. 3 níveis de prosperidade divina. Vamos lá, diga assim: a fim de que eu tenha sempre, em tudo, toda a suficiência,
Qual o propósito que Deus quer, pastor Edi? Que eu tenha sempre, que eu tenha em tudo, que eu tenha toda a suficiência. Olha o propósito aí. Para que Deus quer que eu tenha sempre, em tudo, toda a suficiência? Preste atenção nisso. Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz: os céus são os céus mas a terra, irmãos, Deus não tem boca, mas Ele fala na tua. Deus e o diabo só agem na terra via homem. Efésios 4, 27, a Bíblia diz o quê? Não dê lugar ao diabo. Ele só atua se você der lugar. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz via. Preste atenção nisso aqui agora. Você vai entender um princípio importante. Escute isso. O ouro e a prata que pertence a Deus não está no céu, irmão. Está na terra. Desde que mundo é mundo, ninguém nunca levou nada daqui. Agora, Deus não quebra princípio e não viola leis. A sustentação do seu reino é feita na terra com ouro e prata. Mas Deus não vai mandar um anjo catar uma mala e trazer ao pastor Tércio aqui para pagar esse prédio, porque ele vai ter que explicar essa invasão de divisa. De onde vem esse dinheiro? Está entendendo, irmão? Então o que é que Deus vai fazer? Deus pega o ouro e a prata, coloca na sua mão, para que você seja transbordo. Escuta, para que você seja canal. Agora preste atenção. O mesmo Deus que te usa para pregar, o mesmo Deus que te usa para cantar, o Deus que te usa nos dons ministeriais, também quer te usar. Tira o diabo daí, irmão, bota Deus lá. Também quer te usar para transbordar. 9 de Coríntios, verso 8. Deixa lá que nós vamos seguir agora lá. Então diga assim: Deus quer pôr aqui. Faz assim com a mão, diga: Deus quer pôr aqui sempre, em tudo, toda a suficiência, para o que passar do suficiente, eu transborde. Presta atenção. O Deus que condena a avareza, condena o soberjo. A igreja é feita com promessa de rico e oferta de pobre. Rico troveja muito e chove pouco. Na hora de chegar junto, ele não chega. E se chegar, o nome dele tem que estar na placa. Cuidado com isso, irmão. Lá em Êxodo 16, a partir do verso 17, quando Deus, deixa o verso, aqui em 2 de Coríntios 8. Quando Deus deu o maná, sabe o que Deus disse? Vocês vão colher proporcionalmente. Se a família tiver 4, colha para 4. Se a família tiver 5, colha para 5. Não guarde nada para amanhã. Então eles comiam hoje, e o menino dizia: papai, e amanhã? Amanhã Deus proverá. No outro dia de manhã, mas o avarentozinho, que confia no que tem, colhia 5, 6, precisando de 2, e dizia: vai que amanhã Jeová não manda, porque é assim que Mamon trabalha. Mamon trabalha para transferir fonte de cima com fonte de baixo, para você confiar no recurso que tem. É por isso que quando você diz assim: pastor, eu não tenho para dar, isso não é verdade. Não é que você não tem para dar, é que você não tem porque não dá. Como é que isso funciona, pastor? Calma. A confiança na fonte de baixo é limitada. O que ele fazia? Ele pegava mais. Sabe o que acontecia? No outro dia criava bicho. Só que na sexta-feira, Deus dizia: colha o dobro na sexta e guarda para o sábado. Chegava no sábado, não criava bicho. Mas por que se ele guardasse fora da direção de Deus, criava bicho? Mas se ele guardasse na ordem de Deus, não criava bicho. Jesus disse: tudo aquilo que você ajunta por seu bel prazer, perece.
Eu acho bonito quando os irmãos dizem assim: pastor, eu sou humilde, eu dou oferta da viúva. Nunca diga isso, porque em Lucas 21, Jesus está diante do gasofilasto, e eles estavam ofertando. Jesus disse: olha, essa mulher deu mais do que todos. Os discípulos disseram: como assim? Na moeda de hoje. Jesus, ela botou R$2, o camarada ali botou 100, Jesus disse: aquele infeliz que botou 100, ele devia ter botado uma de 200. Esses 2 dela, pesa mais para ela do que os 100 dele, porque ele está dando o quê? Disse Jesus o quê? Sobejo. Então quando eu digo que eu vou dar a oferta da viúva, sabe o que é a oferta da viúva? É você pegar seu salário fechadinho e trazer, que a Bíblia diz, ela deu todo o seu sustento, foi uma oferta sacrificial. Está entendendo, irmão? Então veja que Deus quer me dar o suficiente. O que é suficiente? E agora eu pedi para vocês, quando fizemos a leitura de manhã, fazer a seguinte observação: observe essa palavra, a vossa justiça permanece para sempre, a vossa justiça permanece para sempre. Pastor Edi, qual milagre, qual segredo? Deus se impressiona com dinheiro? A questão, irmãos, é que oferta, contribuição, liberalidade, é mais espiritual do que você imagina. Não é material, gente, é tão espiritual, que olha o que Jesus disse: se você for trazer a sua oferta, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa de lado a tua oferta, depois você vem ofertar, sim ou não? Por que Jesus está dizendo isso? Eu vou entregar meu dízimo, se eu estou brigado com o irmão, é problema dele, eu dizimo aqui, ponto final, sim ou não? E o dízimo fica aqui ou não fica? Só que fica aqui e não sobe. Por que Jesus condicionou isso, irmão? Lembra que eu disse aqui de manhã, que ele faz isso, ó? Porque a contribuição é um firme fundamento de glória, ela glorifica a Deus, porque é um ato de reconhecer. Então, no momento que eu estou entregando aqui, lembra da conta que eu falei de manhã? Está sendo creditada aonde? Lá. É para você entender o valor espiritual da oferta. É por isso que ela tem poder, para mover. Olha como que você vai entender isso. Se eu mandar um investimento para os Estados Unidos, eu mando para os Estados Unidos real, vira o quê? Se eu mandar para a Europa, e quando eu mando para o céu? Que vira? Diga comigo: transforma na moeda do país de origem. E qual que é a moeda do céu? Diga comigo: provisão. Moeda do céu é provisão. Agora, o que é que me dá acesso a essa provisão? A liberar ali? Para mim acessar a provisão, eu tenho que crer nele como fonte, vencer a avareza. Então, quando eu invisto aqui, é contabilizado lá. Paulo disse: eu recebo a oferta para aumentar a vossa conta. Agora preste atenção, quando ela bate lá, ela é transformada na moeda de lá. Significa o quê? Eu não recebo o que eu mandei, eu recebo o que eu preciso. Sabe o que significa isso, pastor Tércio? Oferta cura, oferta salva, oferta protege a família. Irmão, eu poderia falar aqui 10 pontos, eu vou tratar só de 3 aqui, só esses 3. Diga comigo: oferta cura, salva e garante a família. Isso é o poder da oferta no mundo espiritual. Mas por que isso, pastor? Por que isso? Porque Deus quer me dar esse nível de prosperidade aqui, gente, ó, com esse propósito, ó, para que eu possa abundar, diga assim, em toda a boa obra. 3 princípios de boa obra. Primeiro, diga assim: altar.
Segundo, diga família. Se não cuida dos seus, é pior do que infiel, negou a fé. Homem que é avarento para a mulher, esquece, vá-se embora dessa aula, porque você pode fazer o que você quiser, você nunca vai prosperar. Se você não transborda na vida da tua família, esquece. E esquece, irmão. Se você faz carinho nela assim, não funciona. Eu tenho um livro aqui, irmãs, passa ali cadê? Deixa eu ver se está aqui. Irmãs, tem um capítulo aqui que está escrito assim: maridos avarento versus mulheres gastona. Eu trato dos dois aqui, viu? É pesado o assunto. Você vai entender o que é, como, presta atenção, como que eu vou transbordar. Lembra que eu falei de manhã? Se esse copo não tem o suficiente, ele não pode transbordar. Então, digamos que o meu salário seja 1.000, ele é o suficiente dentro dos 1.000. Agora, dos 1.000 eu preciso transbordar. Vamos ver isso? Olha o verso 9, bota no verso 9 aí, meu irmão. Conforme está, fez o quê? E o quê? Lembra que eu te pedi para guardar essa palavra aqui, A justiça permanece para sempre. Irmãos, Deus é um Deus justo. Eu e você nessa tarde estamos exatamente no lugar que a gente merece estar, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Pastor, mas peraí, financeiramente eu estou moído, estou quebrado. Você merece estar quebrado do jeito que está. Pastor, mas eu não, pastor, estou controladozinho, mas pastor, sempre ganhei pouco. Você merece ganhar só esse pouco que você ganha. Pastor, você vai entender isso agora. O fruto da vossa justiça permanece, para que a vossa justiça permaneça para... Veja que lá no Salmo 112, verso 3, ele diz assim: na casa dele haverá bens ou fazenda, riqueza, aí ele repete esse versículo, e a sua justiça permanece para... Você sabe o que é essa justiça permanecer para sempre? Deus está dizendo, a porção que você merece, aconteça o que acontecer, ela vai permanecer aí. Então você tem o que você merece. Eu posso mudar isso, pastor? Posso, como? Aqui, Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24, vem aqui na tela, olha lá. Leia isso, irmãos. 1, 2, 3. Presta atenção aqui. Aqui, ao que distribui, mais lhe acrescenta. Que conta é essa? Que matemática é essa? Que eu vou tirar e vai acrescentar. E se eu guardar, vai perder. A palavra de baixo responde a de cima. Ao que retém, mais do que é? Opa, peraí. Então aqui vai responder agora. Retém mais do que é? Se está dizendo que eu retém mais do que é justo, é porque existe uma parte que é justa eu reter. Eu não posso reter o excedente. Eu não posso reter mais do que é. Para entendermos Provérbios 11, 24, que está fazendo conexão com 2 de Coríntios 9, 9, nós vamos a Levítico 19, 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10, para a gente entender o que significa reter ou espalhar. O que está escrito? 1, 2, 3.
Irmãos, isso aqui Moisés repete lá em Deuteronômio. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. Deus colocou o povo na terra e deu a cada um que chamava de quinhão, ou seja, um pedaço de terra a cada um para produzir. Deus disse: eu lhe dou a terra, eu mando a chuva, eu faço a semente germinar. Agora tem um detalhe: você não vai colher os cantos do teu campo e não vai repassar a colheita. Por quê? Porque o que eu der para você, parte é alheia, parte não te pertence. Outros vão colher no teu campo. O que eles vão colher? Eles vão colher os cantos do campo e eles vão repassar a colheita. Lembra o que Ruth estava fazendo no campo de Boaz? Ela estava rabis. Deus disse: o que está lá tem destino, é para aqueles que necessitam mais que você, pobre, órfão, viúvo, estrangeiro. O que fazia o avarento? O avarento ia e repassava a colheita e colhia o canto dos campos, ou seja, não sobrava nada dentro da propriedade dele para terceiro. Qual o perigo disso? Vamos ver o que disse Jesus acerca disso? Vamos para Lucas 16, 12. Olha o que Jesus falou dentro desse assunto. Olha o que Jesus falou disso. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Mais uma vez. Ora, lá Deus disse: não colha o canto dos campos, não volte repassando a colheita. Parte do que está aí é o que? Alheia. O que é que fazia o avarento? Colhia tudo, ou seja, retinha o alheio. Agora, olha o que Jesus disse que é reter o alheio. Verso 13, olha o que é reter o alheio. Diga comigo: reter o alheio é ser influenciado pela avareza. Preste atenção. Ananias e Safira estavam no culto. Pedro traz um tema para a reunião. Qual era o tema? Nós precisamos de uma oferta específica para atender uma necessidade. O mundo estava passando por uma grande fome na época do grande imperador Cláudio. A Judéia foi terrivelmente afetada. Então a igreja primitiva se reuniu e disse: olha, nós precisamos mandar um socorro para os irmãos da Judéia. Quem vai ofertar? Barnabé estava presente no culto, disse: eu vou dar a minha propriedade. Os outros irmãos, um dava uma coisa, outro dava outra. E naquele culto tinha um casal de irmãos chamado irmão Ananias e irmã Safira. Os dois levantou a mão: pastor Pedro, a gente vai doar a propriedade também, a fazenda. Bota na ata aí que a Safira e o Ananias também vai dar. Ok, fizeram o voto. Quando ele sai do templo, vende a fazenda, o bem virou dinheiro. Lembra que eu disse que Mamon não atua em bens, ele atua no dinheiro. Quando o bem virou dinheiro, ele encostou. É muito. Fala o seguinte: dá um pedaço só para o teu nome aparecer no relatório mensal. Não precisa dar 10% não, dê uns 2, 3%. Só para o nome aparecer no relatório só. Foi na tesouraria, quando ele vai saindo, Pedro disse: Ananias, sim pastor, de quem que era a fazenda? Minha. Vendendo não ficava para ti? Sim. E por que você deixou Satanás? Quem é que enche o coração da pessoa para não contribuir, irmão? Quem? Encheu o teu coração. Não mentiste a homem, mentiste a? Que fez Ananias? Reteu tudo. A Bíblia diz que quando eu retenho tudo é para a perca. Por quê? Porque Deus me prosperou até o ponto que eu transborde. Quando eu não transbordo, é porque eu estou retendo mais do que é
justo. A Bíblia diz que reter isso é para minha perca. Agora, vamos entender isso aqui no dia a dia. Vem cá, meu irmão, o senhor, por gentileza. Quem mais? O senhor, meu irmão. Bota para mim em 2 de Coríntios 9. Vamos agora para o versículo 10 e 11. Vem aqui os dois. Preste atenção aqui, como é que funciona o dia a dia. Como é que é seu nome? Felipe. Felipe, estenda a mão assim. E o senhor? Reinaldo. Irmãos, o que é a porção justa? Deus vai dar um quinhão para cada um aqui. Reinaldo, Deus deu a ele um salário de 3.000. Felipe, Deus botou aqui um salário de 3.000. Diga comigo, quinhão. Porção justa aqui, porção justa aqui. Tudo que vem na minha mão, eu não posso reter tudo. Parte do que chega aqui é o quê? Alheio. Diga comigo, alheio. Eu preciso devolver. Deuteronômio capítulo 27, a Bíblia diz que dízimo não pertence ao crente, não pertence à igreja. Nós temos um costume, irmãos, e não vou questionar isso, mas é força de expressão nossa, pagar dízimo. A gente não paga, a gente devolve. Eu nem dou dízimo e nem pago dízimo, eu dou oferta, porque enquanto o dízimo é a benção da manutenção, oferta é a benção da multiplicação. Eu não vou falar de oferta e dízimo aqui não, estou só fazendo uma comparação. Então veja bem, diga de dízimo é alheio. Chegou aqui, chegou aqui. Então aqui tem o dízimo que é alheio, aqui tem o que é da família dele, aqui tem o que é do próximo, Provérbios 3, nunca diga volta amanhã, tendo tudo contigo o que fazer. Eu só vou lhe dar um exemplo aqui, eu não vou falar disso porque o tempo não permite. Diga assim, oferta de honra. Eu sempre oferto para quem está acima. Diga, eu sempre oferto para quem está acima. Oferta de generosidade. Eu sempre oferto para quem está embaixo. Então, quando você dá a uma pessoa, a um necessitado, você está fazendo uma oferta de generosidade. Ela lhe traz um tipo de bênção. Quando você traz para o reino, Provérbios 3:9, a Bíblia diz que é oferta de honra. E honra é sempre para cima. E a lei diz o quê? Tudo que sobe, desce. O tempo, repito, não permite falar disso agora. Então vem cá, tem 3 aqui, sim ou não? Pois bem, chegou aqui, final do mês, os 3 recebeu o quinhão deles. O que vai acontecer? Felipe pegou o quinhão dele, tirou o alheio, devolveu 300 de dízimo, ok? Espalhou na oferta, ofertou, e o resto? O resto é para ele usar, para ter sempre, em tudo, toda a suficiência. Olha o que está escrito aí no 10. Ora, aquele que dá o que, irmão? Para quem? Presta atenção. Todas as vezes que você diz assim, eu não tenho para dar, você está dizendo que Deus é mentiroso. Você tem que ser sincero. Você está dizendo, eu comi o que Ele me deu para dar. Que a boca é muito grande e come a semente. Olha o que está escrito. Ora, aquele que dá semente a quem? Se você não tem semente para semear, há uma grande probabilidade de o dia que você teve, você comeu a semente. Porque veja o que está escrito. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dá o quê? Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim, ele não pede a semente em detrimento ao pão. Ele não está pedindo o seu pão, ele está pedindo só a semente. O que você fez com a semente? Está entendendo, irmão? A lei é clara. Quem não semeia, está fraco. Quem não semeia, você pode jejuar de ficar um palito, pode fazer calo no joelho. Se você não for liberal em finanças, esquece, você não vai prosperar. Dá para dar glória, diga ai. Presta atenção aqui, ó. Felipe semeou, sim ou não? Reinaldo, quando pegou o quinhão, mamão encostou. Reinaldo, é muito.
Reinaldo disse: esse mês eu estou apertado. O que Reinaldo fez? Reteve. Ele reteu mais do que é. Agora, olha o que o texto está dizendo que vai acontecer com Filipe. No 9 ele diz que ele espalha. No 10 ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dará pão para comer. E vai fazer o quê? Aumentará a vossa o quê, irmãos? O que é a sementeira? Diga comigo: a fonte da onde saiu a semente. Então Deus, através da semente que Ele mandou, vai entrar na sementeira dele aqui, ó, e vai aumentar essa fonte de semente, porque Deus só põe da onde está saindo. Você não pode ser represa, você tem que ser rio. Represa retém, o rio flui. E conforme ele anda fluindo, ele vai recebendo dos que vêm despejando nele. Vê o Rio São Francisco. Pouco dia eu estava na Bahia pregando, outro dia eu estava lá em Três Marias, onde ele nasce, ele passa. E por que ele consegue chegar aqui no Nordeste e vai cortando tudo? Porque conforme ele vem entrando, distribuindo, os outros vêm entrando e depositando nele, ele vai fazendo a corrente e vai mandando. Segura isso. Vai haver a transferência agora. Ele vai entrar na sementeira do Filipe. Agora a lei é a mesma. Ele não vai mandar um anjo trazer para o Filipe, não. O que ele vai fazer? Diga comigo: transferência de riqueza. De onde ele vai pegar? Ele vai pegar do pecador. Bota aí Provérbios 13, 22. Jesus disse o quê? Olha lá. Ó, o homem de bem deixa o quê? Para quem? Diga assim: o nível da minha prosperidade alcança 2 gerações. Mas agora, olha o 23. Vamos concluir o 22. Volta no 22. Olha lá. O homem de bem deixa uma herança para os filhos. Mas a riqueza é de quem? Você está achando que o pecador é o ímpio, que estuda, que busca, que labuta, que cumpre as leis naturais e prospera. Aí Deus fala: rapaz, eu vou lascar esse ímpio e vou prosperar o crente lá dentro da igreja. Deus tira dele para dar a você. Olha o pecador aqui, ó. O pecador chama-se Reinaldo. Conhece a palavra. Presta atenção. O que ele vai fazer aqui, ó? Diga comigo: transferência de riqueza. Bota para cá. Então Filipe tinha 3. Exemplo que eu estou dando, irmão. Foi para 6, sim ou não? Porque olha o que diz o versículo lá, o verso 10 de 2 de Coríntios 9. Ele aumentará o fruto da vossa. Aumenta, não. Olha lá, ele vai multiplicar a vossa sementeira. Uma vez que ele multiplica a sementeira, o que ele vai aumentar agora? E o que é o fruto da justiça? Diga comigo: é o nível que o Filipe tinha. Então Filipe tinha 3, devolveu o alheio 300, ficou 2.700, semeou, seja na família, seja na vida de terceiros. Digamos que sobrou para Filipe 2.500, sim ou não? Só que agora ele multiplicou a sementeira do Filipe. Tirou 3 daqui e botou. Então era 3, virou 6. O que é que Filipe vai fazer? Multiplicar a semente. Era 300, devolveu 600. Aumentou a oferta. Se ele devolveu 600, sobrou aqui quanto? 5.400. Por quê? Porque ele vai aumentar o fruto da vossa. O que é isso? O padrão de vida ele vai aumentando. Aí o Filipe segurou os 6 aqui, mandou a semente. O que ele vai fazer? Bota para 9. Opa, peraí, ali está fluindo. Tem mais um desocupado aí que está segurando? Tem, tira dele. Porque Jesus chegou na palavra dos talentos e disse: cadê o meu? Está enterrado. Fiquei com medo. Disse: ah, você tem medo de negociar, tem medo de plantar, tem medo de vestir, me dá aqui que eu vou botar na mão de quem está saindo. Botou na mão de quem tinha multiplicado 5. Quanto mais você multiplica, mais ele põe, 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 mais ele põe. Amém? Fazer um descarrego no Reinaldo aqui para dar certo. Tá certo aqui. Brincadeira, irmão. Que Deus abençoe. É só para os irmãos entenderem. Amém, amados? Deu para entender isso? Irmão, gente, presta atenção nisso aqui. Não tem segredo.
Tem não, pastor Dico? Deixa eu concluir aqui, ó. Diga comigo: oferta, salva, cura e abençoa a família. Lembra daquela conta do investimento, quando eu oferto aqui, entra lá, lembra disso? Pois bem, o anjo chegou para Cornélio lá em Atos 10 e disse assim: Cornélio, eu vim. Por que você veio? Eu vim por causa da tua oração e da tua. Será que está escrito isso na Bíblia só para preencher a página? Por que citou a oferta de Cornélio? Se oferta não vale nada, se oferta morre aqui, porque tem gente que acha que a igreja é Rotary Club, é associação, que você paga a oferta. Não funciona assim não, irmão. Isso aqui não é obra de homem, é obra de Deus. Comigo ou sem eu, a obra vai, gente. Está entendendo? A questão é simples assim, ó. Diga comigo: a oferta tem poder para me conectar com o altar. Está entendendo? A oferta, pastor Tércio, ela me conecta com o altar. E quando eu venho no altar, o altar vai a mim. Você entendeu ou não? Então preste atenção. Cornélio é um centurião. Esse homem não é crente, mas esse homem é liberal. Além de orar, além de jejuar, ele oferta. O anjo chegou para ele e disse assim: Cornélio, está em memória diante de Deus. Lembra que eu falei de manhã o nome da conta? A conta é o Memori. Quando olhou a conta dele, disse: está na hora de pagamento desse homem. Anjo, desce lá, fala para ele chamar o pastor da igreja, porque ele vai ser salvo. Foi salvo ele e toda a casa dele. Você quer ver um versículo curioso agora? Como você não recebe só o que traz? Lucas 7, 4 e 5. Lucas 7, 4 e 5. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Verso 5. Volta no 4 e deixa aí que eu vou mostrar um negócio aos irmãos. Preste atenção. Esse homem é um centurião romano, vocês conhecem esse texto. Esse homem não é crente, gente. Esse homem não serve a Deus. Mas esse homem, ele chega aos anciões de Israel e disse: escuta, eu estou precisando de um favor de Jesus. Que foi? O meu servo lá em casa está doente. E eu preciso que Jesus vá lá e o cure. Na verdade, ele precisava que ele o curasse. Eles chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, o centurião está precisando do negócio aí. Aí eu amo isso aqui, irmãos, ó. Chegando eles junto a Jesus, rogaram muito, dizendo o quê? Dizendo o quê? O que foi que deu a esse homem dignidade para ser atendido por Jesus daquele jeito? O que foi que dignificou ele? O verso 5 explica. Por que ele é digno? Verso 5. Por que ele é digno? 1, 2, 3. O que esse homem tinha feito? Construiu uma igreja. Ele precisa do ferro, ele precisa do tijolo que ele mandou para a igreja. Ele está precisando do quê? De cura. Quando ele solicitou a cura, os anciãos olhou e disse: fala com Jesus que ele é digno de receber. Quando falaram para Jesus quem ele era, Jesus disse o quê? Corta a fila na hora, eu vou na casa dele agora. Os outros que esperem, porque ele tem dignidade. Eu vou na casa dele agora. Onde é que ele mora? O homem gritou: não precisa nem ir não. Fala só uma palavra aí, e o meu criado já recebe lá. Jesus disse: eu nunca vi uma fé dessa nem em Israel, irmão. O homem é ofertante, o homem construiu igreja. Uma fé dessa é tremenda. Deu para entender ou não? A oferta dele comprou a cura? Não, mas
Está entendendo o poder? Deixa eu gastar 5 minutos aqui para te mostrar isso aqui com mais detalhe. Lembra de Elias de manhã? Elias não foi lá porque Elias precisava do pão da viúva. Elias foi lá porque ela precisava. Quando Elias chegou, Elias fez uma introdução para não espantar, porque esse assunto é melindroso, irmão. Veja que você está escandalizadinho comigo aqui. Esse assunto é complicado. Tem que ir com cuidado. Por isso que eu digo, segura, não glorifica, para você entender, porque senão você sai dizendo uma coisa que eu não disse. Quanto mais atenção, melhor. Elias chegou para não espantar ela, ele queria o pão, mas pediu primeiro a água. Traz um copo d'água. Quando ela resolveu dar água, ele disse, se vai dar água, ela dá o pão, quer ver? Aí ele disse, traz também um bocado de pão. Ela disse, tem não. Olha o que ela disse. O senhor está vendo aqui, eu tenho 2 gravetos. Eu vou fazer a última refeição. Vai comer eu e o meu filho, e vamos o quê? Morrer. Olha o que Elias disse para ela. Elias, consciente que não estava no endereço errado, Elias disse, eu vou mostrar para a senhora que ninguém tem tão pouco que não possa dar, mas só tem pouco porque não dá. Sabe o que Elias falou para ela? A senhora vai fazer disso que a senhora tem. Deus não pede o que você não tem, viu? De vez em quando chegam uns irmãos e dizem assim, pastor, ora por mim, que eu estou com a causa na justiça. Se sair, a primeira pergunta que eu faço, o irmão é dizimista? Não, então vai para lá que eu não vou orar não. Se você não contribui com o que tem, por que você quer esperar o que vem? Não, procura outro lugar que faz esse tipo de trabalho, porque aqui não funciona assim. Está entendendo, irmão? Elias disse para a mulher, a senhora vai fazer disso que a senhora... Agora ele pediu tudo? Ele pediu o quê? Um bolo o quê? Eu quero crer, não vai pregar isso não, irmão. Eu quero crer que ele pediu só o dízimo. A senhora vai fazer primeiro um bolo pi? Agora, qual a prioridade? Ele falou, a senhora vai fazer primeiro para mim. Altar, primícia. Primeiro para... Depois, fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, enquanto houver crise, na sua casa vai haver bênção. Não vai faltar nem azeite, nem farinha. Escute, a mulher está com a palavra agora, ela tem 2 opções. Ou entra para dentro, come ela e o menino e morre, ou crê na palavra, semeia na vida do profeta e vive ela, o profeta e o menino. Não, segura, não dê glória não, segura. Segura isso. Ela entra, e agora? Acende o fogo. Pelo tanto de lenha, você imagina o tanto de farinha que tinha. Tinha 2 gravetos, então era pouquinha coisa. Ela entra e começa a amassar o bolinho. Agora vamos pensar no menino com fome. Menino com fome é problema, irmão. Menininho com a barriguinha nas costas. Mamãe, esse bolo é para mim? Não, meu filho. Esse bolo é para o profeta que está lá fora. Mamãe, mas eu estou com fome, meu filho. Segura aí, porque o profeta disse, e eu estou crendo, porque eu servi a Baal o tempo todo, e esse infeliz desse Baal disse que era ele que abria, mas o Deus desse homem que está aí fora, meu filho, falou comigo, que quem abre e ninguém fecha é ele. Segura, não glorifica não, segura. Não, irmão, porque senão vocês tomam o cu da minha mão. Escuta. E ela vai, ó, faz o bolo. Presta atenção. Ela leva para o profeta. O profeta representa o altar ali, irmão. Pastor, quando ela entregou para o profeta, ela estava tirando o olho da panela dela e colocando o olho na palavra. Não, calma aí, segura. Quando você olha para o tamanho do seu salário, você diz, não dá. Quando você olha para o seu... Se o pastor Tessa olhar para o caixinha da igreja dele, ele diz, como é que eu compro esse terreno? Você não pode olhar para a tua panela. Você tem que olhar para a palavra. É ato de fé. Presta atenção, irmão. Diga assim, visão. O radical da palavra é pro. Diga assim, em prol da visão. Presta atenção nisso. Quando eu estabeleço a visão, eu estou me movendo
para que haja provisão. Aonde houver visão, haverá provisão. Ninguém sabe o que o calado quer. Quanto mais tu falar sobre esse projeto, mais esse projeto vai se materializando, porque Deus se move por palavra, o diabo também. Por isso nós não podemos dar legalidade. Quando o senhor chega aqui e solta a palavra, diz: comprei, vamos comprar, vamos pagar. O mundo espiritual cata a palavra e diz: espera aí, tem uma palavra solta aqui pelo meu servo, aonde eu vou cumprir? Aí ele acha um coração, uma terra-fé, diz: é ali, é lá, é aqui. Mas como é que esse aqui vai cumprir? Deixa eu canalizar para lá, para que ele possa cumprir o propósito e chegar no altar. Então deixa eu soltar uma palavra aqui nessa tarde. A palavra já está solta, vai entrar na panela, vai entrar na panela e vai haver multiplicação. Amanda caia to comandar ravacá. Presta atenção nisso, irmão. Quando Elias solta a palavra, ela leva o bolo, concretiza. Elias disse: só que tem um detalhe, isso aqui é ato contínuo, eu vou morar com a senhora. Amanhã de novo, bolo para o profeta, bolo para ela, bolo para o menino. Quando ela olha, operação de maravilha começa a acontecer na casa dela. O que foi? Tirou a farinha, cresceu a farinha. Tirou o azeite, cresceu o azeite. E agora? Está comendo ele, está comendo ela, está comendo o profeta. Porque quando o crente obedece, diga assim: vai bem o crente e vai bem o altar. Vai bem o crente e vai bem o altar. Segura isso. Só que ela tinha soltado uma palavra. Eu acabei de dizer: palavras, ou Deus ou o diabo, cumpre. Quando ela soltou uma palavra, ela estava sob a égide de Mamon, porque ela não tinha ofertado ainda. Toda a oferta dela era para Baal. Qual foi a palavra? Ela diz: da minha fonte vai comer eu e o menino e vamos morrer? Baal disse: vou levar o menino tem legalidade para mim, porque quando ela falou que ia morrer, ela estava sob o meu comando. Aí ele vem, só que ele chegou atrasado, porque quando ele veio com a morte, a vida já estava na casa dela. Presta atenção. Ela agora não precisa de farinha, ela não precisa de azeite. O que essa mulher precisa agora? Ela precisa do filho vivo, irmão. Mas não tem problema, por quê? Porque ela gerou crédito. Essa mulher agora está no altar. Ela chega para o profeta e Elias disse: daqui. Deus, não faça isso comigo não. Eu estou comendo esse pão. Deus disse: Elias, segura o menino aí. A Bíblia diz que Elias orou. O menino viveu. Ela agora não precisa de farinha e de azeite. Ela precisa do filho. Ela deu farinha, deu azeite, recebeu farinha, recebeu azeite, recebeu o menino mas não parou aí não. Quando ela entrega o menino para Elias, Deus operou o terceiro milagre, que foi: salvou ela. Quando ela entregou o menino para Elias, ela gritou. Quando Elias entregou o menino para ela, ela gritou: agora sei. O que a senhora sabe? Que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é a... Pergunta isso. Deus precisava dela para cuidar de Elias? Irmão, quantos corvão tem aí fora? Você acha que Deus precisa de você para pagar esse prédio, para sustentar essa obra? Isso aqui é uma oportunidade que Deus lhe dá para você avançar, para você prosperar. Olha o que Jesus disse acerca dela lá em Lucas 4, a partir do verso 25. Jesus disse assim: havia muitas viúvas em Israel, mas não foi a nenhuma outra que Elias foi. Sabe o que significa isso? Elias não foi lá por falta de opção, irmão. Elias foi lá com propósito. Há tanta gente no Pernambuco, há tanta gente em Recife, há tanta gente aqui em Jaboatão, há mais gente nessa igreja, mas não foi a nenhum outro que eu fui enviado, senão a você que me ouve nessa tarde. Então essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para quem está aqui, essa palavra é quem está me assistindo pela internet, essa palavra é para você nesse ambiente de culto. Então pega a tua parte.
Pastor, passei 5 minutos aqui, vou precisar de mais 5, o senhor me dá. Escute isso, irmão. Terceiro ponto, diga assim: oferta. Fique em memória e garante a estabilidade da minha casa. Presta atenção, a oferta que sai do teu bolso nunca sai da tua vida, porque ela é viva. 2 Reis 4, uma mulher chegou para Eliseu e disse assim: meu marido, teu servo, morreu. E o senhor sabe que o meu marido era crente, ele temia o Senhor, só que tem uma coisa, tem uma dívida lá, e os credores, a lei permite, estão batendo na porta, estou endividada, eles querem levar os 2 meninos, quer dizer que essa mulher agora é viúva e está em ponto de perder os 2 filhos. Quando Eliseu ligou o computador, jogou o número da credencial do marido dela, e olhou para a conta dele e disse: mulher, ó a conta do teu marido, a conta do teu marido está tão cheia, que eu não consigo quantificar a sua bênção. Eu só vou lhe dar uma recomendação: busca vaso, mas não pega pouco não. A Bíblia diz o quê? Não pouco, não está escrito por acaso não, irmão. Não poucos. Quem é o marido dessa mulher? O marido dessa mulher é Obadias, ele está lá em 1 Reis 18, sabe o que o marido dessa mulher fez? A Jezabel matando o profeta para todo lado, essa mulher pega 100 profetas, esse homem, Obadias, pega 100 profetas, esconde na cova, e vai sustentando eles de pão e água. Acabou o dinheiro, ele foi na agiota, disse: me empresta, porque eu não posso deixar morrer o profeta, porque essa miserável vai cair, quando ela cair, os profetas saem para fazer a obra. Só que Obadias morreu, só que não foi dívida de imprudência, não foi dívida de veacagem, foi dívida de oferta sacrificial. O Salmo 112, verso 6, diz que o justo fica em memória, é o memorial, ó a conta de Obadias. Enquanto Provérbios 10, 7 diz que se você agir impiamente, a sua memória apodrece. Tem gente que ele nem esfriou ainda na cova, a memória dele já está destruída aqui na terra. Ele não deixa legado, porque não foi fiel. Quando Eliseu olhou, disse: volta para casa, mulher, tem crédito. Agora pega vaso emprestado. Entrou ela e os meninos, vocês conhecem bem a história. Entrou, fechou a porta e ela gritou: traz, menino, o vaso. Trouxe o vaso, ela pegou o azeite da botija, operação de maravilha. Tem azeite na botija, tem azeite no vaso, tem azeite na botija, tem azeite no vaso. Daqui a pouco ela gritou: menino, traz mais um vaso. O menino gritou o quê? Por que acabou o vaso e não acabou o azeite? Porque ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence a Deus no dar. Deus disse: tem mais vaso? Não, então eu sou obrigado a parar, que eu não gosto de desperdício, não vou derramar no chão. Jesus multiplicou pães e peixes, junte tudo para que nada se... Deus não deixa perder nada. Agora, veja essa mulher, segura isso agora, ela foi no profeta na crise, e voltou do profeta na benção. Quando os vasos estavam cheios, ela trancou a porta, e os agiotas: e aí, leva os meninos, espera aí que eu vou falar com o pastor. Os agiotas querendo. Ela voltou lá e disse: homem de Deus, deu certo, está tudo cheio lá em casa. O profeta olhou: então volta, paga logo os agiotas, manda embora. E a senhora e os meninos vão viver do resto. O restinho de Deus aposentou ela e deu pensão vitalícia por 2 meninos, irmão. Esteja em pé em nome de Jesus.